Olá, amados irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Graças a Deus, nós temos essa tecnologia à nossa disposição para que continuemos com os nossos estudos. Para as nossas reflexões de hoje, peço licença para iniciar fazendo uma pergunta simples e objetiva. Nós perdoamos as ofensas? Todas as vezes que nós somos surpreendidos ou nos deparamos com aqueles que agem de uma maneira em que nós nos sintamos melindrados ou ofendidos, antes de respondermos esta questão, é imprescindível que nós analisemos a nossa capacidade de amar. Porque quem ama de fato, quem verdadeiramente ama, jamais se sente magoado, ressentido. Quem tem o amor em sua maior expressão, enquanto espírito imortal, este não sente necessidade de perdoar. Por quê? Porque nada consegue macular a sua integridade moral. Porque quando nós ficamos tristes, no sentido de ficarmos como quem está deslocado, de alguma forma atormentado, porque este ou aquele lhe dirigiu uma palavra ruim, ou fez algo que o prejudicasse. Quando nós temos esta postura íntima, é sinal de que nós, enquanto ofendidos, não exercemos o perdão. Nosso amado Mestre Jesus ensinou-nos como devemos perdoar. Mas, evidentemente, na estatura espiritual em que nós nos encontramos, para que possamos exercer o perdão em sua plenitude, é uma construção. Aos poucos nós vamos nos desvencilhando dos condicionamentos infelizes, e todos eles robustecidos pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, enfim, pelos vícios morais, que impedem que nós tenhamos a paz que o Cristo nos oferece. Mas nas muitas experiências, nas existências pregressas, as que chamamos de reencarnações, nós vamos trabalhando as nossas potências espirituais e de qualidades inferiores que trazemos em nós, que conhecemos como imperfeições, nós, ampliando o nosso entendimento, nós nos aprimorando, nós nos melhorando, vamos aprendendo a amar como o nosso Divino Mestre Jesus nos ensinou. Falar de perdão é para nós um desafio, porque os espíritos superiores, estes nunca se sentem ofendidos. Por quê? Além do amor, eles têm a sabedoria. E nós estamos num desenvolvimento tal que, quando nós abraçamos para a nossa vida
as vivências do Evangelho de Jesus, nós também vamos, de alguma forma, compreendendo mais os nossos irmãos em humanidade. E muitas vezes, aquelas situações em que nós nos sentíamos melindrados com os nossos semelhantes, nós já não temos mais esse desconforto interior, justamente porque estamos progredindo. Jesus, ao se referir ao perdão, ele deixou claro para nós que o perdão deve ser sem limites. Nós devemos perdoar infinitamente e perdoar sem impor condições. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos imortais: qual é o sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdão das ofensas. E lá, na oração que Jesus nos ensinou, ele deixou claro ao dizer: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Antes de elevarmos os nossos pensamentos ao alto, analisemos os nossos sentimentos, façamos uma análise, examinemos se nós temos algo contra este ou aquele que porventura tenha sido motivo de tropeço para nós ou que tenha nos escandalizado. A questão do perdão, ela é histórica. E o apóstolo Pedro, pensando a respeito deste ato sublime, ele perguntou ao Divino Mestre Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão se este pecasse contra ele. Seria até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu que não só 7 vezes, mas 77 vezes. E contou-lhe a parábola do credor incompassivo. Aquele que deve e que não tem compaixão. Disse Jesus que o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar as contas com os seus servos. E começando a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Este não tinha com que pagar. Então o Senhor mandou que seus servos colocassem à venda ele, sua esposa, seus filhos e seus bens, para que a dívida fosse paga. E este, prostrando-se diante do seu senhor, o reverenciou, dizendo-lhe: Senhor, tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei a dívida. E o Senhor teve compaixão daquele homem e o libertou. Este, quando estava a caminho, encontrou um companheiro que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o pelo pescoço, o sufocava, dizendo: pague o que me deves. E este lhe disse: eu não tenho com que pagar, mas irei pagar-lhe a dívida. Mas
não adiantou que o outro lhe suplicasse. Ele entregou o devedor às autoridades para que este ficasse preso até que a dívida fosse paga. Outros companheiros viram aquela cena e foram contar ao Senhor o que acontecera. E o Senhor mandou que lhe trouxessem aquele servo à sua presença. E disse-lhe: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida porque me pedistes. Não deverias fazer o mesmo com aquele que lhe devia? Você agora será entregue às autoridades, ficará preso até que a dívida seja paga. Assim também, disse Jesus, nosso Pai que está nos céus fará a todo aquele que não perdoar os seus irmãos do fundo do seu coração. Esta parábola foi registrada por Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Vejam, meus irmãos, que pérola do Evangelho. Aliás, que preciosidade. E nós sabemos que o Evangelho de Jesus, conforme nos disse o Espírito de André Luiz, através da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, não é um livro apenas, mas é o código de princípios morais do universo. E Jesus ensinou através de palavras e de exemplos. E ele, lá no alto da cruz, pediu a Deus que perdoasse a humanidade. Porque todas as vezes que nós perdoamos aqueles que nos prejudicam, nós estamos nos emancipando, nós estamos nos libertando, porque quando perdoamos, rompemos aquele vínculo. Enquanto que, se guardamos ódio, ressentimentos, mágoas, nós ficamos presos, algemados àqueles que, de alguma forma, foram instrumentos para que nós sofrêssemos. Jesus utilizava-se de imagens, de recursos do cotidiano daquelas pessoas. E ele, o mestre dos mestres, buscava certas imagens para que elas sensibilizassem os seus ouvintes, como, por exemplo, aquele devedor que devia ao rei 10.000 talentos. Se este dinheiro, se essa moeda fosse convertida nos valores de hoje, seria aí em torno de 20 milhões de reais, ou mais. Uma dívida vultosa, uma dívida imensa. E aquele que devia 100 denários seria alguém que devesse menos de 1.000 reais. Então, veja bem, o homem que devia milhões de reais na nossa moeda, um exemplo, um símbolo, não perdoou aquele que lhe devia algumas centenas de reais. Nós, enquanto espíritos em evolução, a cada reencarnação, nós acertamos e erramos. Às vezes, mais erramos do que acertamos. E sabemos, segundo os espíritos, conforme registrou Allan Kardec na questão 621, que as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Então, quando Jesus diz que o Pai Celestial fará conosco o mesmo que aquele senhor da parábola,
É porque através das leis divinas nós vamos nos reajustando. E sempre que nós erramos, nós é que estabelecemos para nós mesmos a corrigenda. Lá no livro de Jó, em o Velho Testamento, nós lemos alguns versículos muito interessantes, tais como: tudo que vem de Deus é bom, tudo que Deus permite é necessário. E em outro versículo, nós lemos o seguinte: bem-aventurado é o homem a quem Deus tudo corrige. Então, queridos irmãos, quando alguém errar conosco, vamos exercer a indulgência. A indulgência é aquela prática onde nós usamos de empatia ou de alteridade, nós nos colocarmos na posição do outro. Porque muitas vezes os nossos irmãos falam algo para nós que nos entristece no momento de tormentos íntimos, de dificuldades materiais, de transtornos espirituais e muitas vezes por desastres morais, quando não por desespero. Ora, todos nós estamos sujeitos aos erros. Lembramos daquela passagem no Novo Testamento da mulher que fora surpreendida em adultério. Disse Jesus naquela oportunidade que atirasse a primeira pedra aquele que estivesse sem pecados. Interessante que o evangelista notou que os mais velhos saíram primeiro. Ninguém ousou jogar uma pedra naquela mulher. E ficamos sabendo, a posteriori, através do espírito de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que aquela mulher estava sendo caluniada porque ela não queria ceder às investidas de um certo rapaz, porque ela se encontrava na cidade, na companhia de sua tia, para buscar alimentos para a sua mãe, que estava enferma. E ela, sendo solteira, estava sendo vítima da maledicência. Os discípulos acompanharam aquela cena e Jesus ensinou ali o exercício da indulgência e do perdão. Porque trouxeram a mulher adúltera, supostamente adúltera, mas e aquele que queria adulterar? Que nós temos nos nossos dias, comumente, nos noticiários, corruptos e corruptores. Então, meus irmãos, exercer o perdão requer de nós uma atitude íntima que nós podemos chamar de amor. Porque só quem ama é capaz de ser benevolente para com todos, que é um dos entendimentos da palavra caridade, como Jesus ensinou. Porque quando os Espíritos disseram que é benevolência para com todos são com aqueles que nós consideramos bons e aqueles que nós entendemos serem eles maus. E é bom que ressaltemos que perante Deus não existem filhos maus. Existem filhos enfermos. Existem filhos que são obedientes às leis divinas, porque as leis divinas, elas corrigem. E aquilo que nós chamamos de punição, na verdade, são recursos da lei para que nós possamos reajustar-nos.
Aqueles que nós prejudicamos e que nos perdoam, libertam-se de nós. Mas nós, por nossa vez, iremos ressarcir a dívida que nós adquirimos. É importante que nós vigiemos os nossos sentimentos, examinemos quais são as reações que nós sentimos naquele momento em que nós descobrimos que alguém falou mal de nós, que alguém nos traiu, que alguém nos elogia ou vem com bajulações a fim de ser atendido em seus interesses, muitas vezes menos dignos. É importante que nós façamos uma aferição dos nossos impulsos mais íntimos, dos nossos sentimentos, para que possamos identificar aí como está o percentual do amor que nós estamos desenvolvendo em nosso espírito imortal. Porque aquele que ama verdadeiramente os seus semelhantes, ele está sempre perdoando. Sempre. Ele faz aquele exame de consciência, como nós aprendemos com Santo Agostinho. Ao terminar o dia, a noite, faz um exame de consciência. Se ninguém tinha o que se queixar dele e ele não tinha o que se queixar de ninguém. Nós precisamos, antes de adormecermos, analisarmos o nosso dia. Porque muitas vezes nós, nas agitações da vida moderna, às vezes nos irritamos e falamos algo que feriu o nosso semelhante. E às vezes nós pedimos desculpas e até perdão, mas muitas vezes nossos irmãos têm dificuldades para nos perdoarem. Às vezes uma palavra. Daí, se nós trabalhamos bem os nossos sentimentos, nós vamos pensar antes de falar, porque geralmente nós falamos primeiro e pensamos depois. Aí, recordo-me de um adágio popular muito antigo, que diz assim: 3 coisas que não voltam atrás: o tempo, a pedra lançada e a palavra dita. E depois que nós falamos, muitas vezes nós pedimos perdão, mas se aquele que foi ofendido por nós não aprendeu a amar, não vai perdoar com facilidade. E aí só o tempo. Só o tempo. Porque assim como nós vamos evoluindo, eles também irão evoluir. Amados irmãos, em Jesus nós temos o modelo e guia a ser seguido. Quando alguém errar contra nós, vamos pensar assim: como Jesus agiria se estivesse no meu lugar? Nossa, alguém fez um compromisso e não honrou. E eu fiquei triste, porque eu contava com aquele irmão, com aquela irmã, para que nós realizássemos determinada tarefa. Aí façamos a seguinte pergunta: como Jesus agiria nesta situação? Como Jesus agiria? Como disse um certo compositor, ver
como Jesus via, falar como Jesus falava, sorrir como Jesus sorria, enfim, como Jesus agiria nesta ou naquela situação. Este é o nosso esforço. Este é o nosso esforço. Sabe por que que não é fácil, meu irmão, minha irmã, meus queridos irmãos que estão nos acompanhando nessas singelas reflexões? É porque ainda temos em nós um orgulho ferrenho que deve ser vencido através da nossa força de vontade. É porque ainda temos o egoísmo, a vaidade, esses monstros morais que devem ser vencidos por nós. Não vamos dar tréguas a estes sentimentos infelizes. E como é que nós iremos conseguir a superação de nós mesmos? Como nós vamos reformar intimamente? Nós temos o Evangelho de Jesus, que é para nós a referência, que é para nós o recurso divino para o nosso aprimoramento espiritual, e na caridade, que é o amor em ação. Então, ao refletirmos sobre o perdão, se nós percebemos que alguém está alimentando mágoas de nós e que tomamos conhecimento, façamos preces, porque às vezes nós queremos a reconciliação, mas o irmão ou a irmã, em humanidade, não quer. Continuemos com nossas preces, porque no tempo e no espaço todos nos reencontraremos. Todos. E ninguém vai conquistar a paz de consciência se semear antipatias nos caminhos do mundo. Ninguém vai conquistar a luz interior se não se preocupa em ferir os outros. Precisamos tomar muito cuidado, porque existem aqueles que dizem assim: eu sou franco, eu sou franca, eu falo mesmo, eu falo que o outro e que a outra precisam ouvir. E o pior é no seio familiar. Não poupam os familiares. Cuidado! Cuidado! O mesmo zelo que nós temos no trato com os outros em sociedade, que façamos em casa, que tenhamos com os nossos familiares, com aqueles que convivem conosco na intimidade. Ora, não podemos tratar as pessoas com casca e tudo, como se diz popularmente. Devemos ser mansos, como Jesus ensinou, brandos, como Jesus exemplificou, e pacíficos, como Jesus foi, é e será. E ele diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Queridos irmãos, que Jesus nos auxilie a compreendermos a essência do seu Evangelho e, sobretudo, que ele nos ajude para que nós possamos vivenciar este código divino de vida eterna, porque o Evangelho não é apenas para uma era, para um período da humanidade. Ele é para a eternidade.
Que o Senhor nos abençoe, nos ampare e nos ilumine agora e sempre. Gratidão, meus amados irmãos.